Olá, crianças! Nossa aula de hoje vai ser sobre empregado. Aliás, eu sempre digo em direito do trabalho que se você não conseguir identificar um trabalhador como sendo empregado, você pode ter certeza absoluta. Você não sabe nada de direito do trabalho. Não adianta nada você chegar, eu sei tudo sobre aviso prévio, sei tudo sobre 13º, sei tudo sobre remuneração, sei tudo sobre salário, repouso semanal remunerado, estabilidade, indenização. Mas se você não conseguir distinguir dentre aqueles prestadores de serviço que têm vínculo empregatício, daqueles que não têm vínculo empregatício, você simplesmente não sabe de nada. Porque, na verdade, você vai ter trabalhadores com vínculo e trabalhadores sem vínculo. E somente aqueles trabalhadores com vínculo empregatício é que, na verdade, está certo, vai ser aplicada a CLT. É que, na verdade, vai ser aplicado o direito do trabalho. O direito ao aviso prévio, ao 13º, ao repouso semanal, ao salário, à jornada, à estabilidade, à indenização. E aqueles trabalhadores sem vínculo empregatício, esse aí você pode ter certeza, tá certo? Que a eles não vai ser aplicada a CLT. Então, a aula mais importante de todo o direito do trabalho é justamente essa aula sobre empregado. E nós temos três categorias distintas de empregado. Nós temos o empregado urbano, nós temos o empregado rural e nós temos o empregado doméstico. Ora, se são três tipos distintos de empregados, você pode ter certeza, eles têm características distintas que individualizam cada categoria de empregado. O empregado urbano tem as suas características, o rural tem as dele e os empregados domésticos têm as características próprias. Por uma feliz ou sei lá, infeliz coincidência, cada categoria de empregado vai ser disciplinada por uma lei diferente. Por exemplo, o empregado urbano é disciplinado pelo artigo 3º da CLT. O empregado doméstico pelo artigo 1º da Lei 5859/72. E o empregado rural, ele vai ser regulamentado pelo artigo 2º da Lei 5889/73. Algumas dessas características de urbano, rural e doméstico, algumas características são incoincidentes, mas não são todas coincidentes. E se todas fossem a mesma coisa, ou todos tivessem as mesmas características, não seriam urbanos, nem rurais, está certo, nem muito menos domésticos. Seriam todos empregados qualquer coisa, e não haveria essa distinção. Para você poder realmente entender esta aula sobre empregado, eu vou começar com o empregado urbano. É necessário, por exemplo, que você tenha a sua mão a CLT. Porque eu sempre digo em sala de aula, e no online não vai ser diferente, que a minha aula é audiovisual, né? Você ouve as besteiras que eu falo e confere tudo na CLT e na legislação extravagante, até porque ninguém é perfeito. Vocês vão ver, tá certo que eu sei essas coisas mais ou menos aqui, né? Aqui decoradas, aperta o botão aqui e vai para frente, tranquilo? Então olha só, né? Vamos prestar atenção. Se você pegar o artigo 3º da CLT, vou te dar a redação literal do artigo 3º da CLT, você vai ver a seguinte redação. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Esse é que é o empregado previsto no artigo 3º da CLT. Novo, né? Muito embora você possa rever no vídeo, mais questionado, né? Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual empregador sob a dependência deste e mediante salário. Acontece, crianças, que para que vocês possam entender o conceito de empregado previsto no artigo 3º da CLT, é necessário que a gente operacionalize o conceito. O que é que é, professor? Perguntou a menina. Operacionalizar o conceito. É você extrair do conceito de empregado os elementos mais importantes. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, que os 5 elementos que caracterizam o empregado, que a doutrina chama, no caso aí Maurício Godinho Delgado chama, né, de elementos fático-jurídicos da relação de emprego, os 5 elementos fático-jurídicos são: empregado é pessoa física, empregado presta serviços com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e a intenção de receber salário. Mas professor, peraí, já revi este vídeo 2, 3 vezes. Mas é porque eu estou aqui com a CLT na mão. Lendo aqui o artigo 3º da CLT, eu vou ler bem alto para o senhor ouvir. O artigo 3º diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual empregador sob a dependência deste mediante salário. Professor, eu só consegui enxergar
4 elementos. E o senhor falou 5, o senhor largou no meio pessoalidade. Eu sei, querido, e você está coberto de razão. A pessoalidade na prestação de serviços, muito embora seja característica de empregado, mas ela está prevista mesmo no artigo 2º da CLT. E o artigo 2º da CLT, que define, conceitua, empregador, o artigo 2º da CLT, ele diz assim, ó, considera-se empregador toda empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, claro, do empregado. Então, é o empregador o titular da pessoalidade ou da prestação pessoal de serviço do empregado. Logo, este empregado presta serviços com pessoalidade, o empregador. Daí, na verdade, os artigos 2º e 3º, e com muito mais intensidade, o artigo 3º é que vai definir, é que vai caracterizar esse tal de empregado. E é aquele que está no artigo 3º da CLT, e essas características que eu acabei de te dar são do empregado urbano. Agora, a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui no quadro, tá certo? As características que estão insertas no artigo 3º. É claro, a gente vai colocar aqui para a gente não incorrer em erro. Além do artigo 3º, é claro, né? O artigo 2º da CLT. Porque esse artigo 2º da CLT é dele que você extrai, por exemplo, a tal, né, da pessoalidade na prestação de serviços. Olha só o que é que vai acontecer. Vai acontecer que para que você seja empregado, não é você ter um ou outro elemento, não é você ter um ou outro requisito. É simplesmente você, empregado urbano, possuir conjuntamente e sem perder nenhum, aqueles 5 elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Ou seja, empregado, ele é pessoa física. Olha o quadro aqui, ó. O empregado, ele é pessoa física. Esse empregado presta serviços com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e a intenção de receber salário. Então, na verdade, não é ou, é i. E você que adquiriu a apostila no site, é ideal que você acompanhe essa aula com a apostila que está no site, tá? Se você notar essa apostila aí que vocês adquiriram no site, essa apostila aí é a apostila, sou eu falando, tá certo? Até porque isso fui eu falando e uma criatura que eu contratei digitando, degravando. Então, se você perder essa aula aqui, a apostila aqui supre tudo que você quiser. Então, olha só, empregado é pessoa física e presta serviço com pessoalidade e não eventualidade e subordinação, tá certo? E a intenção de receber salário. Você pode ter certeza, e você vai confirmar o que eu vou dizer agora para você, você vai confirmar não agora, mas o que eu vou dizer agora para você, você vai confirmar quando eu terminar de explicar empregado urbano. E você vai notar que se eu tirar qualquer dessas características aqui, qualquer dessas 5, se eu tirar pelo menos uma, se eu tirar, por exemplo, a subordinação, você pode ter certeza, aquele trabalhador vai deixar de ser empregado e vai ser qualquer outra coisa. Se eu tirar, por exemplo, a não eventualidade, ele vai deixar de ser empregado e vai ser qualquer outra coisa. Mas para que você entenda mesmo, esse tal de empregado, é preciso que eu, vamos dizer assim, que eu detalhe cada um desses elementos. Detalhe, explique cada uma dessas características. E a primeira característica a ser detalhada é justamente o fato de empregado ser pessoa física. Empregado é pessoa física. Quando eu falo que empregado é pessoa física, o pessoal quer fazer aí auditor fiscal do trabalho, né? Lá de sociologia do trabalho, lá de economia do trabalho. Se você pegar a definição econômica, ou se você pegar a definição sociológica de trabalho, essa definição econômico-sociológica, ela vai dizer assim: trabalho é o dispêndio de energia por pessoa natural ou física para a consecução de um certo fim. Só mais uma, tá? Tá na apostila, tudo na apostila, tá? Trabalho é o dispêndio de energia por pessoa natural ou física para a consecução de um certo fim. É claro que esse trabalho é o trabalho inteligente, né? Não é o trabalho instintivo, é o trabalho inteligente. Então, por mais que o burro de carga, por mais que o boi, né, o boi lá do carro de boi, tá certo? Por mais que ele despenda energia, mas a energia dele não é energia inteligente. Então, só trabalha a pessoa natural ou pessoa física que despende energia essa inteligente, tá certo, para a consecução de um certo fim.
Então só pode trabalhar a pessoa física. Mas professor, pera. O senhor quer dizer então que somente a pessoa física pode celebrar um contrato de trabalho só? Somente a pessoa física pode celebrar um contrato de trabalho. Mas eu já vi, professor, disse a menina, uma pessoa jurídica celebrar um contrato civil de prestação de serviço. É possível sim que uma pessoa jurídica, ela celebre com outra pessoa jurídica, ou até mesmo com uma pessoa física, um contrato civil de prestação de serviço. Só que a pessoa jurídica é um pedaço de papel. A pessoa jurídica, o contrato social, o estatuto social de uma pessoa jurídica, na verdade, é um pedaço de papel a quem a lei ficticiamente conferiu personalidade. Já pensou? Rapaz, aquela pessoa jurídica é excelente, tem uma personalidade maravilhosa. Não existe isso. A personalidade de uma pessoa jurídica, que é a personalidade jurídica, é uma ficção jurídica. O que é uma ficção jurídica? Ficção jurídica é um fato reconhecidamente falso, mas que a lei reputa verdadeiro. Puxa vida, um pedaço de papel, um contrato social, um estatuto ter personalidade. É um fato falso, mas que a lei reputa verdadeiro. Então a lei diz que aquele pedaço de papel, dentro daquelas formalidades, vai ter personalidade. E a lei confere a ela personalidade. A lei disse que ela pode cometer, a pessoa jurídica pode cometer, ela pode ser sujeita ativa de um crime ambiental. A pessoa jurídica pode, por exemplo, de acordo com a jurisprudência, sofrer dano ambiental. A pessoa jurídica ela pode ter capacidade civil e até mesmo processual. Mas isso tudo é uma ficção da lei, porque a lei quer, porque a lei disse que é assim. Mas, na verdade, eu nunca vi, por exemplo, um pedaço de papel trabalhar. Por mais que no seu condomínio, no condomínio que você more, os trabalhadores do condomínio não sejam empregados do condomínio, eles sejam empregados terceirizados e o seu condomínio celebrou com aquela empresa de terceirização, com aquela empresa de prestação de serviços, celebrou um contrato civil de prestação de serviço, mas eu não consigo ver, por exemplo, um pedaço de papel lhe dar bom dia de manhã e abrir o portão para você. Eu não consigo ver um pedaço de papel varrer a área comum ou vigiar o seu condomínio. Não existe. São as pessoas físicas que compõem aquela pessoa jurídica, os sócios ou os empregados da pessoa jurídica que vão prestar o serviço mesmo, que vão trabalhar mesmo, que vão despender energia para a consecução de um certo fim. Por isso que empregado é pessoa física. Então, empregado é pessoa física, e somente pessoa física, não é só porque a lei quer, não. O empregado ele é pessoa física porque realmente somente a pessoa natural ou física, de acordo com o conceito econômico e o conceito sociológico de trabalho, somente a pessoa natural ou física é que tem condição de despender energia para a consecução de um certo fim. Um outro elemento, um outro requisito na relação de emprego, tá certo, é justamente a pessoalidade. Professor, o que é essa pessoalidade? Quando eu digo que a prestação de serviço do empregado ela é pessoal, ou o empregado presta serviços com pessoalidade, o que eu quero dizer, na verdade, é que aquele empregado, ele se fixa a um tomador de serviço. Isso é muito fácil, mas tem que ter, tá certa manha para você entender. Então essa pessoalidade, ela significa fixação. O empregado, aquele trabalhador, aquele empregado, ele se fixa àquele tomador de serviços. Ele não presta serviço a um, a outro, sem compromisso não. Cuidado, não vá confundir com o fato, por exemplo, de um empregado ter 2, 3, 4, 5 empregos. Tem nada a ver. O empregado pode ter 200 empregos se ele quiser, desde que ele se fixe a cada um daqueles empregos. Como assim, professor? Explique melhor. Eu vou explicar, você vai começar a atender a partir de agora. Quando eu falo em pessoalidade da prestação de serviços, eu quero dizer, por exemplo, que quando o tomador de serviços, ou seja, quando o empregador quer que um serviço seja feito, o empregador não quer apenas, tá certo? Ele não quer apenas que aquele serviço seja feito. Ele quer que aquele serviço seja feito por aquela pessoa. Você, por exemplo, quando contrata aí um site aí, você contrata um curso de direito do trabalho, pode ser, e vai haver cursos de direito do trabalho com outros professores, você pode ter certeza, para que você possa escolher, é perfeitamente possível que você contrate o curso comigo, sei lá, de repente, né? Você quer que eu dê aquela aula. Então existe uma pessoalidade. Você não quer só ter aula de direito do trabalho.
Por exemplo, você quer ter aula de direito de trabalho com o professor fulano de tal, ou de repente, né, quer ter aula de direito de trabalho comigo. E se eu sair e botar outro professor no meu lugar, você que é o titular, você que é o dono da pessoalidade, porque o dono da pessoalidade não é o empregado, o dono é o empregador. É você aí, que, do outro lado, que está contratando. Então você contratou para que eu preste aquele serviço. Se eu não der mais aquela aula e vier outro professor, você com certeza, muito provavelmente, só para efeito de exemplo, né, você não vai querer mais. Vai pedir inclusive o dinheiro de volta. Então o empregador, tá certo? Ele não quer só que aquele serviço seja prestado. Ele quer que aquele empregado ou aquela pessoa preste aquele serviço ou que aquele serviço seja prestado por aquela pessoa. Então aquele empregado acaba se fixando aquele tomador de serviços. Porque na verdade o empregador, né, quer que aquele empregado preste o serviço. Então o empregado, ele não pode, por exemplo, ser substituído. Perdão, errei. O empregado ele não pode, por exemplo, se fazer substituir na prestação de serviço. Professor, estava até gostando da aula, mas acho que o senhor deu uma rata. O senhor deu uma rata aí, tá certo, não tem mais nem conserto. Calma aí, só um minutinho. Eu aqui usei, por exemplo, o pronome reflexivo se. O empregado ele não pode se fazer substituir. Ou seja, o empregado não pode arranjar para ele mesmo um substituto. Toda substituição de um empregado por outro, essa substituição é feita pelo empregador. Só pode provar o que o senhor disse, posso, é muito fácil. E se acostume logo, meu querido, que tudo que eu falar aqui eu provo. É você pegar o artigo 450 da CLT. Se você pegar o artigo 450 da CLT, esse artigo 450, ele vai ter a seguinte redação. Ao empregado chamado a ocupar, em comissão ou interinamente, em substituição provisória ou eventual, cargo diverso do que ocupar na empresa, será garantida a ele a contagem do tempo de serviço, bem como a volta ao cargo anterior. É isso aí mesmo que você ouviu. Ao empregado chamado a ocupar, em comissão ou interinamente, em substituição provisória ou eventual, cargo diverso do que ocupar na empresa, será garantida a contagem do tempo de serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Olha, ao empregado chamado a ocupar, chamado por quem? Esse empregado foi chamado a ocupar por quem? Em substituição provisória ou eventual? Chamado pelo empregador, meu querido. Então, toda substituição, ela vai se dar de um empregado por outro. Não adianta você substituir um empregado por um prestador de serviço. Acaba logo com isso. Empregado é prestador de serviço. Autônomo é prestador de serviço. Eventual é prestador de serviço. O que diferencia cada um deles é o modo da prestação. Então, eu, enquanto empregado, eu sou um prestador de serviço, só que minha prestação de serviço é pessoal, não é eventual, subordinada e onerosa. Aí minha prestação de serviço é de empregado. Então, tá certo? A substituição de um empregado por outro é feita pelo empregador. E você substitui um empregado por outro, nem tem medo de errar. E você substitui um empregado por outro empregado, nem tem medo de... Não é empregado, não, é só um prestador de serviço. Substitui fulano esse mês nas férias. Durante as férias, durante aquele mês, tá certo? Nem tem medo de errar. Ele vai ser o seu empregado. Tranquilo? Artigo 450 da CLT. Professor, explique melhor, porque eu estou pegando aqui, mas eu quero um negócio para fechar com chave de ouro. Existe um trabalhador chamado chapa. O chapa, esse trabalhador chamado chapa, conhecido como chapa, geralmente ele faz cargas e descargas. Você vai aprender no futuro, daqui a alguns vídeos, por exemplo, você vai aprender, né, que a diferença desse chapa para o trabalhador a diferença desse chapa para o trabalhador avulso é que o avulso é organizado. E o avulso, por ser organizado, a sua contratação ou se dá por intermédio ou do sindicato, né, Lei 12.023/09, /010, tá? Ou o avulso, que é organizado, a sua contratação, ou se dá através do sindicato, que é a Lei 12.023/2010, ou se dá através do OGMO,
GMO, órgão gestor de mão de obra, que é a lei 8.630/93. Bem, tu vai aprender isso depois, agora não. Tu tem que saber que o chapa é muito parecido com o avulso. A diferença é que o chapa ele não é organizado. Ninguém intermedia, tá certo? A sua prestação de serviço. Ele é contratado diretamente pelo tomador. Você imagina um local onde há muitos armazéns. Aqui em Fortaleza, onde fica a sede do curso, aqui em Fortaleza, por exemplo, você tem a Rua Condidê. O pessoal chama de Condideu, né? A Rua Condidê, Maria da Princesa Isabel. A Rua Condidê, tá certo? Ela é uma rua cheia de armazéns. E aqueles armazéns, perto da catedral, da sede, da matriz, tá? Aqueles armazéns, eles têm seus empregados. Ele tem o vendedor, ele tem o caixa, ele tem o chefe, o almoxarife, ele tem o gerente. E esse armazém, todo dia, tem carga e descarga de mercadorias. Ele tanto compra em quantidade, quanto vende em quantidade. Então, certeza, carga e descarga. Praticamente todo santo dia, você tem um caminhão carregando ou descarregando mercadoria. O caminhoneiro que vem de lá para cá, certeza ele vem sozinho. Nem com ajudante, vem só. Ele, o caminhão e Deus. E o dono do armazém tem seus empregados internos. Nem o dono do armazém tem gente para fazer a carga e descarga, nem o caminhoneiro tem gente para fazer a carga e descarga. É só o caminhoneiro só e acabou. Você lembra não? Né, lá do Bino e do carga pesada, era só aqueles dois. E os dois eram só motoristas, para ficar se revezando. Não era o dirigir, outro carregava e descarregava, não. Era só os dois. Quem fazia carga e descarga era o povo que estava para lá. Então chega um caminhão desse, nem o motorista do caminhão trouxe gente para carregar e para descarregar, e nem o dono do armazém tem gente para carregar e para descarregar. E aí, professor, fica lá criando mosca? Não, rapaz. Como algumas pessoas que trabalham não têm emprego fixo, mas querem trabalhar, sabem que naquele local existe muita carga e descarga, e eles não têm quem faça a carga e descarga, começa a amontoar gente, começam a se formar grupos. E esses grupos ficam ali, de frente aos armazéns, no plural são vários. E aí o que acontece? Num belo dia, chega um caminhão para fazer carga ou descarga. Aí eu faço assim, ei, você e você. Bora, trabalha aqui para mim? Ei, doutor, paga quanto? Pago tanto, vamos. Aí vem os 5 fazer a descarga para mim, ou fazer a carga. Fizeram, paguei, pá. No outro dia, vamos supor, vem outro caminhão. Aí eu vou chamar, e às vezes nem encontro mais aqueles 5. Você sabe por quê? Porque aqueles 5, eles não se fixam a mim, enquanto tomador. Eles estão ali à disposição. Quem chamar primeiro, eles vão. Então amanhã eu vou chamar aqueles 5. Ei, bora. Não, doutor, hoje dá não. Ó, já estou descarregando para ele. Ó, chama fulano. Amanhã, se eu estiver livre, eu vou. Ah, beleza, tranquilo. Então eu não quero que aquela pessoa preste o serviço para mim. O que importa para mim é que o serviço seja prestado. Não interessa por quem. Então isso é o oposto da pessoalidade. Isso é a impessoalidade, porque a pessoalidade mesmo, eu não quero apenas que o serviço seja prestado, mas que aquela pessoa preste o serviço. Então o chapa é um trabalhador impessoal, e por prestar um serviço de forma impessoal, ele não tem vínculo empregatício, porque ele presta serviço a um, a outro, ele presta serviço a quem chamar primeiro, porque como ele não se fixa a ninguém, ele não tem certeza que vai sempre prestar serviço àquele tomador. Então o primeiro que chegar, o primeiro que chamar, ele vai. E para mim também tanto faz. Eu quero que o serviço seja feito, não interessa por quem. E isso não acontece, infelizmente, com o empregado. Então o empregado, por força de lei, inclusive, artigo 2º da CLT, o empregado, ele presta serviços com pessoalidade. O empregador quer, não apenas que o serviço seja prestado, mas que ele preste o serviço. E toda substituição de um empregado por outro é feita pelo empregador. Tanto isso é verdade, que em 2009, quando eu fiquei doente, e passei 2 meses no hospital, né? 5 me recuperando, e 1 mês para tentar voltar, e 1 ano, perdão, para tentar voltar a trabalhar, eu fiquei doente, eu crente que ia papocar mesmo, de uma vez logo, ia morrer logo. Aí chamei logo o meu antigo empregador. Ei, macho, vem cá. Liguei para uma, mandei a mamãe, não podia UTI, né? Não podia levar telefone. Nem lente de contato, nem óculos, tá ceguinho. Eu tenho 11 graus em cada olho, pense.
Sim, antes que você faça a pergunta besta, claro, eu uso lente de contato. Né? E aí o que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer, tá certo, que eu estava lá, sabia que ia morrer mesmo, e aí mamãe liga pro meu empregador aí, chama ele, aí foi lá o cara e tal, já tinha ido antes, mas eu estava dormindo. Rapaz, eu não vou sair daqui não. 2009. Tudo que eu falar, multiplico por 4. 4, trabalho e processo, que são as minhas cadeiras. Magistratura estadual, OAB, primeira e segunda fase, certo? E auditor fiscal do trabalho, cujo carro-chefe é direito do trabalho, 2009 para 2010. E o professor Alexandre no hospital. E aí eu disse, olha, cara, eu não vou sair daqui tão cedo, então o ideal é que você arranje um substituto. Eu não liguei para o substituto. Eu não liguei para o professor, amigão, aqui Alexandre, estou morrendo aqui, bicho, vai lá dar aula para mim. Não fiz isso. Eu liguei para o empregador e falei com o empregador e disse para ele, o empregador foi que arrumou um substituto para mim, entendeu? Então toda substituição de um empregado por outro é feita pelo empregador. O empregado pode sim ser substituído por outro empregado e a mão do empregador. Agora, o empregado arranjar para ele mesmo um substituto, certo? Isso não rola não, tranquilo? Isso não vai existir. Perfeito? Então, empregado, bora ver bem aqui, bora. Empregado, ele é pessoa física, já vimos, né? Empregado é pessoa física, empregado presta serviços com pessoalidade, tá certo? E agora, vamos ver a coisa mais chata de se explicar. Empregado presta serviços não eventuais. O que é, pessoal, essa não eventualidade? Meu querido, existem autores, como por exemplo, o meu queridíssimo Maurício Godinho Delgado, existem autores que trazem 4 teorias, meu patrão, para explicar o que é essa tal de não eventualidade. Teoria do evento, teoria da continuidade / descontinuidade, teoria da permanência, teoria da fixação. Há teorias aqui que são incompatíveis entre si, como a da descontinuidade e a da fixação. Meu patrão, se você pegar aí livro de direito de trabalho como o do Godinho, que traz essas 4 teorias, ou como a Volha, né? Excelente a professora Volha. Professora Volha, vou ficar curto aí a sua página, certo? Depois que a senhora transformou seu perfil numa página, eu fui lá e curti, tá? E aí, mas, assim, para livro, é excelente porque explicam tudo. Mas para concurso público tem que ser uma coisa mais certeira, não? Uma coisinha mais prática. Pois é, por isso que eu estou aqui. Então, por mais... Tá certo que tragam 4 teorias, não sei quantas páginas para explicar essa tal de não eventualidade, o professor Alexandre Teixeira conseguiu, eu não, né? Eu copiei, né? Sintetizei isso aqui em basicamente 2 linhas. E não foi mérito meu, não. Mérito do professor Délio Maranhão, responsável pela parte de empregado do livro, que não se publica mais, Instituições de Direito do Trabalho. De qual autor? De 4 autores. Só vai encontrar agora em sebo. Certo? Muito embora eu tenha 3 edições, não dou nenhuma, nem vendo, nem troco, nem dou, tá certo? Mas é Délio Maranhão, Segadas Viana, Arnaldo Lopes Sequinde, depois chegou aqui o 4º, João de Lima Teixeira Filho, certo? E o professor Délio Maranhão, ele sintetizou essa não eventualidade em simplesmente 2 linhas. Mas para você ver isso mesmo, só no próximo vídeo, tá certo? E eu volto já já. Até mais.